Estamos de volta para ver quais são as implicações práticas que a ausência desse termo nos faz. Muitos, né? Nós que somos mulheres, muitas vezes, até para definir algumas questões internas e externas, né? Seria tão melhor e tão mais fácil a gente soubesse, né? Que não dependesse de tanta subjetividade. Né? E o Bellinger, que foi um grande bioeticista, fala que a mãe é o ser biológico e o feto ser cultural. É o reconhecimento da inviolabilidade da pessoa, separação do conceito da inferioridade da mulher, libertação e controle da sexualidade e da reprodução, né? Dizendo que são seres autônomos, né? Que a mulher ela tem e deve controlar a questão reprodutiva e que existe a possibilidade de não haver essa conexão, né? Existe a possibilidade de que ela biologicamente faça essa reprodução, porém que essa reprodução não traga algum sentido para ela e que não traga a sensação de mãe para ela, né? É um respeito à mulher, é um respeito que muitas vezes não foi nos dado, né, com a obrigação de ser mãe em primeiro lugar, de amar os filhos, de achar a gestação um presente divino, quanto muitas vezes traz ônus, né? Nem sempre é uma situação legal, uma situação em que a gente se sente bem, e aí vem a culpa, porque a mulher não se sente bem nesse lugar. Então, é importante a gente também começar a enxergar a mulher dessa forma, né? E para ela seria um ganho imenso, para nós enquanto mulheres, seria um ganho imenso entender quando que inicia essa vida, né? Ter isso descrito em algum lugar. E os temas que eu proponho trazer para vocês agora é a questão do aborto e do destino de células tronco-embrionárias. Porque a questão do aborto, pessoal, hoje a gente tem 3 situações, ele é permitido. Se a gravidez é decorrente de estupro, até 22 semanas, me parece que eu já estou falando de vida humana. Se a gravidez representar risco de vida à mulher, sem limites, também estou falando de vida humana. E caso de anencefalia, também estou falando de vida humana. Caso de anencefalia, lembrando que foi uma decisão do STF e não está em lei. Então, a gente já autorizou o aborto no Brasil em 3 situações, 2 sem limite de tempo, uma com recomendação de até 22 semanas, mas que pode passar, ou seja, a gente nem está falando daquela fase do primeiro trimestre, a gente já está falando de fases avançadas e a gente permite. Mas quando uma mulher, no início da gestação, sei lá, 5, 6 semanas, diz que quer abortar, a gente não autoriza. E a gente, mais do que isso, se essa mulher decide fazer o aborto, ela pode ser presa. É essa a sociedade que a gente quer, né? Eu nem estou aqui para ensinar para vocês quando é possível aborto, porque isso a gente já sabe, aprende na faculdade, ouve falar. Mas o questionamento é além. Por que a gente permite nesses casos? E por que a gente não permite numa mulher de que 5, 6 semanas esteja grávida e não deseja aquele filho? Lembra do Bellinger? Por quê? E eu trago outras perguntas. E as demais doenças incompatíveis com a vida? A gente fala da anencefalia, mas existem inúmeras doenças incompatíveis com a vida, não abordadas aqui. E a gente, o que a gente faz com aquela mãe? A gente faz com que essa mãe vá a termo na gestação para a criança nascer e morrer dali em minutos. Essa mãe precisa ingressar com uma ação para talvez o juiz autorizar ela abortar. É isso que a gente faz com as mulheres. E a gente acha que está tudo bem, né? Tá tudo certo, a anencefalia resolveu todos os problemas, risco de vida para a mãe e demais. Sabe o que a gente está fazendo? Algumas coisas, tá? Mas nesse ponto específico, a gente faz com que muitas vezes médicos e profissionais de saúde, entendendo a situação daquela mulher, mintam. Mintam que ela tem
ou que o bebê não tem mais batimento cardíaco, para poder fazer o aborto, para poder fazer a curetagem. Tá? Sabe o que a gente também está fazendo com relação a isso? A gente está fazendo com que mulheres provoquem um aborto nas suas casas. E com isso percam seus úteros. E com isso sangrem até morrer. Ou procurem lugares que não estejam apropriados. Porque quem tem dinheiro procura um lugar ok para fazer o aborto. E ela paga e ela fica com o seu útero rígido e fica tudo bem. E a outra, que não tem condições, faz de qualquer jeito e sofre sequelas. Pior, essa mulher é denunciada. Essa mulher acaba sendo denunciada pelo médico que quebra o sigilo sem poder, tá? Porque isso é infração ética. Ou o profissional de saúde, de maneira geral, denuncia essa mulher porque muitas vezes ela chega com sinais de aborto. É esse o cenário que a gente tem, né? Um cenário de saúde pública. Um cenário em que mulheres pobres e pretas, especialmente, sofrem e muitas vezes morrem porque elas não têm acesso. E sabe um outro dado que é alarmante? A gente gasta 500 milhões de reais com essas mulheres por ano. Por quê? Essas mulheres que praticaram um aborto em casa, isso são dados da ANIS, tá? Que é um Instituto de Bioética, da Débora Diniz. Elas praticam um aborto nas suas residências, sofrem sequelas e correm para o SUS. E aí o SUS precisa reparar. Tá? Então, gente, a gente está falando de um problema de saúde pública atrelado a uma ausência de conceito de início de vida, porque a gente não consegue definir o que é início de vida, a gente não consegue definir a regra para o aborto e a gente faz isso com as mulheres. E aqui, ninguém levanta a bandeira de favor ou contra. Porque eu posso perfeitamente falar tudo isso para vocês e não fazer um aborto. Ou existem pessoas que têm esse discurso e fariam. Não nos cabe esse tipo de julgamento e não é essa a função. É só trazer a problemática real. E isso não evolui, não evolui. Né? Se a gente conseguisse definir, olha, início de vida é com 12 semanas. Por quê? Porque inicia atividade cerebral. Quantas mulheres a gente poderia acolher e falar, olha, aqui você, até esse momento você pode fazer o aborto, que é a escolha de muitos países. Tem países que escolhem até 22 semanas, 20, 22, tá? Que eu pessoalmente teria os meus questionamentos, embora a gente faça isso aqui, certo? E aí vem a pergunta 2. Qual que é a diferença sob o ponto de vista do feto? Qual é? Né? Se a gente entender que ele é um ser autônomo, de ser abortado em caso de estupro ou de uma relação consensual. Qual que é a diferença para ele que está sendo abortado? Porque falam muito sobre isso, assassino, não sei o quê, mas com aborto decorrente de estupro a gente faz tranquilamente. Por quê? Será que é o valor ali? Será que a gente está fazendo esse julgamento porque ali teve um estupro e em outras situações não teve? Mas a gente está, em tese, acabando com uma vida humana, da mesma maneira. Mas, por estupro, a sociedade aceita. E nas situações de relação consensual, não. E eu nem ousaria colocar 22 semanas, eu colocaria menos, né? 12, 14 semanas, a possibilidade. E a gente não fala sobre isso. E coloca mulheres em risco, e as mulheres acabam se comprometendo, acabam sendo presas por causa disso. Teve um programa do Profissão Repórter que foi exatamente sobre isso. Ele ia no Fórum da Barra Funda aqui em São Paulo, observar essas mulheres, acompanhar, na verdade, essas mulheres que tinham sido denunciadas por conta de estupro. Pergunta se tinha alguma mulher branca da elite ali. Não, não tinha. Né? Todas ali pretas, pobres da periferia, que provocaram um aborto, não tinham condição de ter aquele filho, ou não importa o motivo que fizeram, e hoje precisam ir lá mensalmente até o fórum, né? Responder um processo criminal, né? É disso que a gente está falando. Né? Então, é uma situação de saúde pública, de desigualdade social, de não acolhimento à mulher. Lembrando, pessoal, que a gente tem um protocolo para essas causas em que o aborto é permitido e a gente nem cumpre um protocolo. Hoje, quando chega uma pessoa, uma mulher, falando que ela
quer fazer o aborto porque ela sofreu um estupro, que está previsto na lei, começam a fazer um monte de questionamento, julgamento, desconfiam dessa mulher, querem que ela faça o BO e traga o BO. Não tem que pedir BO nenhum. Tem uma equipe pegar essa mulher, conversar com ela, acolher, fazer ali o consentimento e entender se ela tem condições para ser submetida àquele procedimento, se ela entendeu aquele procedimento. E hoje a gente não sabe fazer isso, já tem todo um julgamento, a gente tem pouquíssimos lugares adaptados para fazer isso. Tá? Também trago aqui essa discussão se a gente estaria preparado. Talvez a gente culturalmente não, mas como já acontece e muitas pessoas, a porcentagem de mulheres que já praticaram aborto até os 40 anos é imenso. Tá? A gente está falando aí de uma porcentagem alta, acontece e a gente está negando essa realidade por conta de algumas bobagens, tá? E a gente não evolui, nem para um lado e nem para o outro, e simplesmente a gente aceita que essas mulheres sejam condenadas, que morram com hemorragias, que tenham sequelas decorrentes de um aborto mal feito. Tá? Então, esses cenários que eu queria trazer para vocês com relação ao aborto e a questão do que é diferente por feto, que a gente está tirando a vida. Qual que é a diferença para ele? Né? Então, são situações em que a gente precisa olhar, independentemente do que a gente faria ou não, olhar, né, com base na bioética da intervenção, inclusive, que a gente já viu, né, para atingir a maior parte das mulheres e acolher. Tá? Então, é esse convite que eu faço para vocês e esse, sem dúvida, é um dos desdobramentos que causa mais comoção e prejuízo social, especialmente para as mulheres, sem dúvida, com a ausência, né, desse termo inicial aí da vida, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, que estejam refletindo sobre o tema, busquem informação sobre isso. O Instituto Anis fala bastante sobre essa questão da saúde da mulher, da questão do aborto de maneira geral, questões bioéticas, e ele traz índices atualizados sobre isso, tá bom? A gente encerra esse módulo e logo nós nos vemos com o último tema aí atrelado ao início da vida.